Boa noite, querida criança. Estamos aqui mais um domingo especial para ouvirmos mais uma história da Palavra de Deus, né? E não nos esquecermos de que os ensinamentos que aprendemos com a nossa família é um presente que Deus dá através da nossa família. Sente aí e vamos juntos ouvir a história desta noite. Muito bem, vamos lá então para a nossa história da Bíblia? A nossa historinha de hoje não é especificamente de uma família, mas nós vamos compreender o papel importante que a família desenvolveu na vida desse personagem e também o papel que a família desenvolve na sua vida. Por isso, querida criança, quando o papai ou a mamãe pedirem algo para você, ensinarem algo para você, você deve obedecer. Hoje vamos falar sobre Daniel. A Bíblia não fala muito a respeito da família de Daniel. Ela apenas diz que ele era dos filhos de Judá e ele era muito instruído em sabedoria e douto em ciências. Nossa, que palavra difícil! O que significa essa palavra? Sabe o que significa? Significa que é aquele que possui muito conhecimento, que é muito instruído, que sabe muitas coisas. Isso nos leva a pensar e entender que Daniel, com certeza, teve uma influência muito grande que ele recebeu na sua vida, sabe de quem? Dos seus pais, da sua família, para que ele se tornasse um homem instruído, não só no conhecimento relacionado aos estudos da escola, mas eles também eram uma família que era muito fiel à palavra de Deus, eram tão fiéis, tão forte quanto o aço. Aço é algo muito forte, não é mesmo? É algo que você não consegue quebrar. E eles eram fortes. E sabe de uma coisa? Eles honrariam a Deus, mesmo que eles perdessem tudo. E Daniel foi criado assim. Sabe, nós entendemos que a família de Daniel criou ele nos princípios de Deus, da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando lá na Bíblia ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, que é mencionado lá no livro de Daniel, ele menciona algo a respeito dos seus pais e ele diz o seguinte: olha, a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria. Então, querida criança, quando seus pais lhe derem um conselho, lhe ensinarem alguma coisa, vocês precisam, assim como Daniel, estar prontos ao quê? A ouvir. Quando Daniel e os amigos dele foram levados para longe da sua família, você sabia que Daniel foi levado como um escravo lá para a Babilônia? Eles não esqueceram dos ensinamentos que eles receberam de seus pais. Ao perceber que Daniel tinha uma capacidade impressionante, Nabucodonosor, o rei, ordenou que ele fosse educado para um cargo importante lá no palácio e determinou que Daniel fosse alimentado das finas iguarias da mesa do rei e também do vinho que o rei bebia. Mas sabe o que a Bíblia diz a respeito da história de Daniel? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E Deus fez com que o cozinheiro-chefe fosse bondoso com Daniel. Mas o cozinheiro ficou com medo. Ele disse a Daniel que estava descumprindo uma ordem do rei. Então Daniel pediu que fizessem um teste com ele e com os amigos que haviam vindo cativos juntamente com ele. Durante 10 dias, eles comeriam apenas legumes e tomariam água. E aí iam comparar a aparência deles com os jovens que se alimentaram das iguarias do rei e das bebidas alcoólicas. Mesmo temendo, o oficial fez o que Daniel pediu. E vocês não vão acreditar o resultado ao final dos 10 dias. Eles pareciam muito mais saudáveis, muito mais fortes que os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Como resultado, Daniel e os seus amigos tiveram permissão em continuar com aquela escolha alimentar que eles fizeram. Daniel e seus amigos dependiam constantemente do poder de Deus. Não foi um privilégio eles serem levados à corte do rei. Eles eram escravos em um país estranho e estavam longe de casa e da sua família. Mesmo longe, muito longe do seu lar,
Daniel não esqueceu aquilo que ele havia aprendido com seus pais. E sabe de uma coisa? Deus cumpriu na vida de Daniel uma promessa dele que está lá na Bíblia, que diz o seguinte, olha, honrarei aqueles que me honram. Deus nos ensina, querida criança, na sua palavra, como cuidar da nossa vida, da nossa saúde, do nosso corpo. Honre a Deus fazendo isso, cuidando do seu corpinho, assim como Daniel. E, olha só, Deus com certeza vai honrar você também como honrou a Daniel. Você sabia que Daniel recebeu muitas instruções humanas nos deveres ali do dia a dia na corte? Mas Deus deu a Daniel o privilégio e o ensinou a ler os mistérios do futuro e registrar para as próximas gerações por meio de figuras e símbolos, eventos que envolvem a história do nosso mundo, a história que antecede a volta de Jesus. Peça aos seus pais que lhe ensinem as profecias que foram escritas e contadas por Daniel. Você sabia que assim como Deus chamou Daniel, que honrou a Deus desde os deveres mais simples, os mais pequenos, até as grandes responsabilidades, Ele também chama você, chama todos nós para sermos suas testemunhas aqui nesse mundo de hoje? Precisamos ser ousados, assim como Daniel, pelas coisas corretas, por aquilo que é certo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo e o inimigo tenta o tempo todo degradá-lo. Não permita, seja como Daniel, permaneça firme e confiante no poder de Deus. Que você tenha uma ótima semana, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família e lembre-se, cuide com carinho da sua saúde, se alimentando de forma correta, ingerindo alimentos que façam o seu corpo crescer com saúde. Que Deus abençoe você e até o próximo domingo para ouvirmos mais uma história a respeito dos ensinamentos da Palavra de Deus.